Israel, o sionismo é a verdade que muitos não querem falar ou não sabem mesmo. Você está aprovado por Deus? O alerta poderoso de 2 Timóteo 15,16. Neste versículo existe uma pergunta que todo cristão deveria fazer a si mesmo. Eu estou realmente aprovado diante de Deus? Ou apenas tentando agradar pessoas? A Bíblia traz um alerta poderoso sobre isso na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 16. Esses dois versículos revelam algo profundo sobre como Deus espera que tratemos a sua palavra. E também sobre um perigo que está cada vez mais comum. Debates vazios, discussões sem fundamentos que afastam as pessoas da verdade. O chamado para ser aprovado por Deus. Então o verdadeiro apóstolo, o apóstolo Paulo, não esses embusteiros que estão aí, escreveu uma instrução direta para seu discípulo Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui existe um desafio muito sério. Paulo não diz para Timóteo buscar aplausos das pessoas. Ele diz para buscar a aprovação de Deus. Isso significa viver de forma que, diante do Senhor, nós possamos ser vistos como servos fiéis. Pessoas que tratam a palavra de Deus com respeito, dedicação e responsabilidade. Manejar bem a palavra da verdade. Então existe uma expressão muito interessante nesse versículo. Manejar bem a palavra da verdade. No idioma original grego, a ideia é de cortar corretamente. É como alguém que corta uma pedra com precisão ou abre um caminho reto. Ou seja, ensinar a Bíblia sem distorcer, sem manipular, sem adaptar a verdade para agradar pessoas. Quem serve a Deus precisa explicar a palavra com fidelidade, precisa estudar. O perigo dos falatórios vazios. Então logo em seguida vem um alerta muito forte. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Paulo estava falando sobre algo que também acontece muito hoje. Debates, discussões intermináveis. Como eu disse, debates inúteis. Palavras que parecem espirituais, mas que não produzem transformação nenhuma. Ao contrário, segundo Paulo, essas conversas acabam aumentando a impiedade, ao invés de aproximar as pessoas de Deus. A mensagem central desses versículos. Essas duas instruções revelam 3 princípios fundamentais da vida cristã. 3. Estudar seriamente a palavra de Deus, ensinar a verdade com fidelidade, evitar discussões vazias que não edificam. Trocando em miúdos, um verdadeiro servo de Deus não vive buscando debates ou reconhecimento humano. Ele vive única e exclusivamente para honrar a verdade da palavra de Deus. Então a grande pergunta que fica é: quando Deus olha para nós, Ele vê alguém que maneja corretamente a palavra da verdade? Ou alguém que está perdido em discussões que não produzem vida espiritual? Porque no final, o que realmente importa não é a aprovação das pessoas, é ouvir Deus. Você está aprovado. Então vamos disciplinar a matéria. Quando lemos Isaías 66:8, encontramos uma pergunta surpreendente. Pode um país nascer em um dia? Pode uma nação aparecer em um instante? Muitos associam esse versículo a acontecimentos políticos modernos. Mas quando analisamos o contexto profético das Escrituras, percebemos que Isaías está apontando para algo muito mais profundo e ainda futuro.
o nascimento de uma nação em um dia. A segunda parte do versículo bíblico sugere que a terra e a nação surgem de repente. Isso não se refere a um evento político, mas sim a um momento espiritual extraordinário. E qual é? A conversão do remanescente de Israel a Deus. Esse acontecimento está ligado ao período que antecede a volta de Jesus Cristo. Então, Zacarias 12:10 e 13:1 descrevem esse momento quando o povo de Israel reconhecerá o Messias e se voltará para Deus com arrependimento profundo. O contexto da grande tribulação. Então, as escrituras indicam que antes dessa restauração, Israel passará por um período extremamente difícil. Zacarias 13:8-9. Uma grande parte da nação sofrerá destruição. Também, em Romanos 11:25-29, o apóstolo Paulo fala sobre um tempo em que o endurecimento de Israel terminará e Deus cumprirá suas promessas ao povo. Esse cenário também aparece nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 15-22, quando ele descreve um período de grande tribulação. As dores de parto proféticas. Isaías usa a imagem de dores de parto. Na Bíblia, essa metáfora, ela aparece várias vezes para descrever momentos de crise que precedem uma grande transformação. Essas dores são mencionadas em diversos textos proféticos. Daniel 12:1, Zacarias 12:10 e 13:1, Mateus 24:8 e versículo de 15-22, Apocalipse 12:1-6 e versículo 14. Todos esses textos apontam para um período de sofrimento intenso que precede uma restauração espiritual extraordinária. O momento da restauração. A profecia diz que, após esse período de dor, algo tremendo acontecerá. Uma transformação espiritual coletiva. O remanescente de Israel se voltará para Deus de forma repentina, como se uma nação inteira nascesse em um único dia. Esse evento está ligado à segunda volta de Jesus Cristo, quando muitas promessas proféticas se cumprirão. Portanto, Isaías 66:8 não fala apenas de nascimento físico ou político. Ele aponta para algo muito maior: o nascimento espiritual de um povo. Depois das dores virá o nascimento. Depois da tribulação virá a restauração. E quando esse momento chegar, aquilo que parece impossível acontecerá diante dos olhos do mundo. Uma nação inteira voltando-se para Deus de uma só vez.